Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini e hoje em específico a gente vai falar sobre a alimentação na educação infantil. Esse vídeo é bem importante para pais, para professores, para diretores de escola, coordenadores, nutricionistas, porque ele é oriundo de um grande debate que a gente está tendo através do grupo do WhatsApp do Demonstre, com diversas escolas de educação infantil. Esse papo obviamente já vem há um longo tempo, onde a gente percebe diferentes necessidades e a importância de ensinar sobre alimentação desde cedo. E ensinar sobre alimentação desde cedo não é entender apenas as características de determinados alimentos, as vitaminas, não. O que a gente tem que ensinar desde cedo é o processo, fenômeno de se alimentar bem. Baseado nisso, a gente pautou, através dessa discussão, diferentes sugestões que podem fazer com que a sua aula, o seu cotidiano, funcione bem melhor e que seu filho, seu aluno, cresça de uma maneira ímpar a partir do desenvolvimento de relação com a alimentação proveitoso. Acho que o primeiro grande aspecto que a gente tem que refletir é que existe um espaço para comer. E é bacana trazer para a criança essa noção. Então, o primeiro lugar se come na mesa. Não se come de pé, não se come caminhando, não se come com pressa. Tem que se sentar na mesa e entender que isso é um fenômeno. Educar a criança desde cedo. O local onde se tem as refeições, como se tem as refeições, agrega muito. E é claro que esse espaço pode ser super convidativo. Então, o almoço em família, o almoço na escola de tempo integral tem que ser um grande evento. Não apenas isso, é nesse momento que você começa a validar alguns aspectos com essa criança. Não pode ter celular ou ferramentas de interação eletrônica durante a alimentação. Isso é bacana também levar para as escolas de fundamental, de tempo integral, para as escolas de Fundamental 1 e Fundamental 2, mas é claro que a gente sabe que é um pouquinho mais difícil, até porque as crianças são mais velhas, um pouco mais rebeldes. Mas o ideal é que seja horário de almoço, não tem intervenção de aparelho eletrônico. A partir do momento que essa criança entende que ela tem que estar sentada nesse espaço e se alimentando, a gente tem que ir introduzindo novas dinâmicas específicas. Por exemplo, é ideal que essa criança produza o seu prato, que ela escolha quais são as comidas que ela vai fazer, que ela se sirva. Claro que obedecendo determinadas regras. Uma importante, muito a ver com a relação dos nutricionistas e muito bem-vinda dentro da cultura de alimentação brasileira, é que esse prato tem que ter pelo menos 5 cores, reunindo assim proteínas, vegetais, carboidratos, e tudo isso bem relacionado, com uma construção, então, de que a alimentação aqui no Brasil e a maneira como nós comemos é cultural. E a diversidade na alimentação, que reúne tudo isso, reúne vegetais, reúne legumes, essa diversidade de cores, ela é passada através de uma tradição. Se não há essa tradição, a criança se sente bem se alimentando apenas com doces, com salgados, porque ela naturaliza esses eventos. Então, olha só quanta coisa a gente já falou. A gente falou sobre a importância de ter um local, de não ter distrações. A gente falou sobre a importância da autonomia na alimentação da criança. E a gente falou sobre como os aspectos de nutrientes são dados para ela desde o início. Mas, obviamente, tem outros aspectos de autonomia que você pode trazer. Se ela traz o lanche de casa, ela que tem que desembalar o lanche dela, ela que tem que colocar o lixo. Se ela comeu e teve sobras, se está numa escola, ela que tem que descartar as sobras. Ela que lave o prato, se possível. Claro, eles são muito pequenininhos, então não é lavar. Eles vão lá e vão colocar o prato que usaram na bandeja, na bacia. E tudo isso vai fazendo com que ele entenda que existe todo um evento. Mas eu estou em casa, eu sou um pai e uma mãe, como é que eu faço com meu filho? Ele que tem que pegar o pratinho dele e colocar na louça. Esse é o primeiro grande aspecto. É bacana
conhecer diferentes pessoas que falam sobre isso. E uma delas é a Montessori, que oferece diferentes tarefas e atividades de responsabilização para a criança, onde a criança cresce desenvolvendo suas habilidades a partir das necessidades cotidianas dela, como arrumar o próprio quarto, guardar os brinquedos. Claro que tudo dentro de uma faixa etária específica e você vai cobrando mais na medida que essa criança cresce. A gente falou muito sobre a questão do açúcar também. E quando a gente passou a se relacionar e conversar sobre o açúcar no grupo, o que a gente percebeu é que as escolas já caminham num processo muito bacana para evitar o açúcar e diminuir o sal. Primeira coisa que tem que ter é suco de fruta sem açúcar, refrigerante em hipótese alguma. Ah, mas o refrigerante ele vai para uma festa e vai ter refrigerante, todo mundo adora refrigerante, beleza. Se ele for para uma festa, ok. Mas ali no espaço, no ambiente familiar, na comida cotidiana dele, sem refri. No espaço, no ambiente cotidiano dele, suco sem açúcar. E daí o que a gente vai vendo é que essa criança de educação infantil, ela vai cada vez mais se afastar dos maus hábitos tão corriqueiros. A gente tem que prestar atenção que a sociedade brasileira está indo em direção ao que já foi a população americana. Nós estamos criando uma população de obesos. Eu estou obeso. Então a gente tem que ir entendendo que essa parte cultural, e é tão bom comer guloseimas, é tão bom comer diferentes coisas, mas é porque esse atravessamento num país tão saudável quanto o Brasil ocorre porque falta uma educação alimentar que acontece lá na educação infantil. Claro que todo esse processo ele é reforçado pelo cotidiano e pelo que é ensinado em sala de aula. Então é ensinado em sala de aula a conversar com o aluno, é ensinado o nome das frutas, é ensinado o nome dos alimentos. Botou no prato, filho, olha só o que você está comendo, isso daqui é chuchu, olha como é legal, isso daqui é feijão, isso daqui é arroz. Daí nesse cotidiano repetitivo, nesse processo exaustivo muitas vezes para os pais, mas que para a criança tem que ser um divertimento, porque ela está descobrindo, e sempre que a gente está descobrindo algo é bacana, a gente vai fortalecendo os nossos jovens, a gente vai instruindo eles para um caminho mais e mais saudável. Claro que além disso, a gente tem que relacionar a alimentação com práticas e costumes de vida saudável. Então, se alimentou, descansa e esporte. A criança tem que se movimentar, de preferência se movimentar em ar livre. Então, ela vai ter que fazer exercícios, ela vai ter que fazer atividades, ela vai ter que ter essa 1 horinha de prática no mínimo. Bom, além da relação escolar de conteúdo, de conhecer as vitaminas, de conhecer os nomes dos alimentos, a gente tem também a relação com exercícios, que está dentro da prática escolar, mas também está dentro da prática familiar. A pessoa comeu, né? A criança comeu, ela descansa e daí ela tem que ter 1 horinha lá de atividade, 1 hora de atividade de preferência ao ar livre, de preferência brincando, correndo, se divertindo. Além desse hábito de exercício, ocorre também os hábitos de saúde e higiene, escovar os dentes, lavar os pratos, lavar as mãos antes de comer. E isso tudo você pode ir praticando com a criança com diferentes musiquinhas, diferentes rituais e atividades divertidas. Levar para a família também instruções como comer alimentos muito leves à noite, fazer com que essa criança então deixe de sentir fome à noite. Por que as crianças sentem fome à noite? Porque elas não estão acostumadas desde cedo a comer alimentos leves. E daí, quando elas entram ali na adolescência, na pré-adolescência, elas têm a necessidade de comer um monte à noite antes de dormir, para, durante o momento da digestão, sentir sono de fato. Elas têm que aprender a sentir sono sem essa necessidade de estar usando o corpo e a energia do corpo para digerir.
Todas essas construções importantes e bem relacionadas em uma comunicação com família e escola fazem com que essa criança tenha um ápice de desenvolvimento muito melhor. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e tenha relembrado e apontado pontos de discussão. É claro que essa discussão vai continuar sempre, mas daqui a gente já tem um ponto de partida de como que a gente pode melhorar o cotidiano. Rapidamente, eu vou colocar algumas coisinhas de aspectos que foram debatidas no grupo e que eu acabei não citando aqui, apenas para você ver como sempre permeia um pouco mais. Exemplo, não utilizar alimentos com embutidos, né? Não comer embutidos, evitar alimentos ultraprocessados ou processados, mesmo que eles sejam saborosos. Ensinar a mastigar bem os alimentos, trabalhar com esse tipo de atividade. Exercícios e atividades de lavar as mãos. Embora eu tenha falado da higiene, é importante a gente estar trabalhando esse tipo de exercitação o tempo inteiro. Pegou no chão, vai lá lavar a mão porque a mão está suja. E daí a criança vai tendo esse tipo de controle, certo? Praticar atividades físicas com regularidades, não comer besteiras durante o dia, comer nos horários da refeição. Então a criança ali que está numa escola de tempo integral, ela tem 5 momentos de refeição, né? Café da manhã, lanche, almoço, lanche e janta. Então, é importante estar instruindo que ela não precisa estar comendo outras coisas. Isso é até um ato para evitar o consumismo posterior dessa criança. Seguir a ordem das refeições, evitar aparelhos eletrônicos durante as refeições. E por último, claro, ensinar que esse momento das refeições é um ambiente de tranquilidade, de tradição, de relacionamento, onde ele vai conversar com um amigo, onde ele vai se desenvolver, onde não é permitido ter brigas, onde não é permitido ter agonias. E tudo isso vai se desenvolvendo muito bem todas as vezes. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui no vídeo. Até a próxima. Tchau!